Tesla foi um gênio décadas à frente do seu tempo. Com certeza você usa muitas das coisas que ele inventou no seu dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que o Tesla também foi um dos visionários que anteviu a criação de muitas tecnologias corriqueiras hoje, como a internet, smartphones e até o Bitcoin. E assim como várias das invenções do Tesla, Bitcoin está revolucionando não só o mundo financeiro, mas também o setor energético. E esse é o maior ponto de sinergia entre Bitcoin e as ideias do gênio da eletricidade. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, e se você quer virar um gênio do Bitcoin, não deixar as fiats acabarem com a sua mente e com o seu bolso, você aprende tudo isso e muito mais no Bitcoin Starter, onde você aprende do básico ao avançado tudo sobre Bitcoin, estratégias de aporte, como comprar e guardar com segurança e como usar as ferramentas mais úteis no seu dia a dia com Bitcoin. O link está aqui na descrição para você se inscrever e te espero no grupo de alunos. E nesse vídeo eu vou filosofar em como Tesla e Bitcoin se interconectam e como o cientista mais intrigante e místico do mundo moderno, de certa forma, previu o Bitcoin. Tesla foi um gênio incompreendido e injustiçado. Como muitos gênios do passado, ele estava muito à frente do seu tempo. As pessoas não alcançavam o poder de visualização que ele tinha e taxavam ele de doido ou oportunista. Tesla sonhava com um mundo sem fios, exatamente quando os fios e a eletricidade eram algo ainda muito recente. Em 1900, as pessoas não tinham os diversos gadgets que tem hoje e o Tesla já se irritava com a fia arada. Foi querendo transmitir eletricidade para o mundo todo e acabar com os fios que o Tesla literalmente iluminou o mundo e criou tecnologias que são usadas até hoje. Uma das invenções de maior impacto foi a criação da corrente alternada, uma forma de transportar energia elétrica para cidades inteiras de forma muito mais eficiente. Foi o que possibilitou as cidades se iluminarem e pararem de vez de depender de lampiões. Inclusive, você só consegue usar eletrodomésticos na sua casa por causa da energia alternada criada e defendida pelo Tesla. A corrente alternada foi uma ideia que teve muita resistência, boicote e fez o Tesla comprar briga aí com outro gênio da época, o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Essa rixa ficou conhecida como a Guerra das Correntes. Tem até um filme que conta essa história. Em 1900, 124 anos atrás, tinha quem defendia a corrente contínua e tinha quem defendia a corrente alternada. Corrente contínua era a forma convencional de transportar eletricidade, mas era menos potente e menos eficiente. Grande parte da energia era desperdiçada e se perdia no caminho. Já a corrente alternada, criada pelo Tesla, permitia transportar energia a longas distâncias sem dissipar tanto no caminho. Na corrente alternada, a corrente elétrica oscila de polaridade nas linhas de transmissão e a voltagem é muito maior. E por ser mais intensa, surgiu muito receio de choques elétricos e ela foi vista como muito mais perigosa que a corrente contínua. A concorrência, inclusive, acabou usando o desconhecimento com a nova tecnologia para gerar ainda mais pânico e medo. Os engenheiros da empresa do Thomas Edison começaram a criar artigos falsos sobre a corrente alternada, dizendo que as pessoas podiam morrer eletrocutadas, que cachorros estavam morrendo nas ruas de choque elétrico. Tudo para gerar medo e afastar as pessoas da invenção, porque, obviamente, roubava o mercado da empresa do Thomas Edison, que usava só corrente contínua. Essa competição nada saudável ficou conhecida como o pânico dos fios elétricos. Eles criavam imagens de pessoas eletrocutadas em fios e colocavam nos jornais, espalhando medo aí nas mídias da época. A eletricidade, como qualquer tecnologia, quando mal utilizada, pode sim ter riscos, mas ao ser compreendida e utilizada da forma adequada, muda o mundo e acelerou o nosso desenvolvimento. Esse episódio parece muito com o que fazem com o Bitcoin hoje em dia, né? Inventam que Bitcoin é golpe, que é pirâmide, que é usado por criminosos, que o gasto energético dele é nocivo para o meio ambiente, que é perigoso e vai destruir o planeta. Só que na verdade é só para afastar as pessoas do Bitcoin. Bitcoin é uma baita tecnologia que já está revolucionando o setor financeiro, energético e tecnológico porque torna os três muito mais eficientes. Assim como a empresa do Thomas Edison pagou engenheiros para escrever mentiras sobre a invenção do Tesla, empresas pagam para organizações de jornalistas difamarem o Bitcoin. Inclusive, recentemente se descobriu que o Greenpeace recebeu milhões de dólares da Ripple, empresa que lançou a sua própria criptomoeda, a XRP, para atacar e gerar pânico sobre o Bitcoin. Então, nem com o Tesla, nem com o Bitcoin é a primeira vez que quem tem tecnologia inferior acaba tentando manipular a opinião pública porque, na verdade, não consegue oferecer uma solução à altura e que consiga, de fato, competir com uma tecnologia mais eficiente. É puro jogo sujo. E apesar dos esforços da oposição, a corrente alternada mudou o mundo e possibilitou usar energia em escala industrial e à distância. Assim como o Bitcoin segue cada vez mais forte, mesmo com um monte de hater atacando ele o tempo todo. E além de buscar soluções para facilitar o acesso à energia elétrica, Tesla queria também torná-la gratuita e de livre acesso para o mundo inteiro. Ele queria descentralizar a produção de energia. Uma série de invenções dele, como a bobina de Tesla, fez parte dos estudos que criavam um campo eletromagnético tão grande
grande que permitia ligar lâmpadas enterrando elas no chão através de um mecanismo chamado indução. Foi a partir desses estudos que essas fotos famosas surgiram do Tesla fazendo seus experimentos. Ele queria criar uma forma de transmitir energia sem usar fios e provou que isso é possível. Ele conseguiu ligar lâmpadas sem mesmo plugar um fio nelas, sem plugá-las na tomada ou num bulbo. E não é bizarro que ainda hoje, mais de 124 anos depois dessas invenções do Tesla, a gente ainda precise plugar coisas na tomada? Bom, com essa ideia de levar eletricidade para o mundo todo, Tesla começou a trabalhar em uma antena gigante que poderia captar a eletricidade da atmosfera e transmitir ela para cidades inteiras. O experimento se chamou Antena de Tesla, ou Antena de Vandercliff, onde ela foi instalada. Com esse experimento, ele queria provar que existe energia abundante no mundo e que é possível captar e distribui eletricidade a partir das suas antenas, ou seja, pegando da atmosfera e transmitindo com as invenções dele. Além disso, ele queria também transmitir informação através dessas antenas. Era um protótipo de telecomunicações wireless, ou seja, ele queria iniciar o envio de informações que cruzassem o oceano como se fosse a internet hoje em dia, um Wi-Fi. Só que essa tecnologia chamou a atenção de quem? Sim, dos bancos. Na verdade, do banqueiro mais poderoso na época e que fundou um dos bancos mais poderosos do mundo ainda hoje, o JP Morgan. O JP Morgan deu $150 mil, o que equivaleria a milhões hoje em dia, para o Tesla construir uma antena gigante num dos seus terrenos, uma estrutura de 60 metros de altura para transmitir eletricidade e informação via rádio. O plano do Tesla era construir várias dessas torres pelo mundo todo, só que ele não conseguiu fazer esse projeto decolar e ele também não cedia muita informação aí para os investidores. Afinal, outras vezes que ele fez isso, outros cientistas foram lá e registraram uma patente da sua própria invenção antes dele e roubaram os louros pelas suas descobertas. Só que agora, essa cautela toda do Tesla contra plágios se voltou contra ele. Depois de anos e de vários testes e pouca informação sobre o andamento dos experimentos com a antena, o JP Morgan se irritou de não ter retorno sobre o seu investimento e acabou destruindo a torre que ele mesmo ajudou a financiar e o experimento caiu por terra. O Tesla ele queria que essa eletricidade gerada por essa torre fosse fornecida de graça para todas as pessoas. E ele precisava de dinheiro para tirar as invenções do papel. Já o JP Morgan queria ver essas novas invenções logo para poder patentear e lucrar com as ideias do Tesla. O acordo dava ao banqueiro participação de 51% na empresa do Tesla e participação de 51% nas patentes de tecnologia sem fio que o Tesla inventava. O JP Morgan achava que teria monopólio sobre as comunicações de rádio entre os continentes caso o projeto desse certo. Assim como os bancos hoje têm monopólio de várias mídias e jornais nos dias de hoje, o JP Morgan queria um monopólio sobre os meios de comunicação 100 anos atrás. E no que o Tesla empacou, o JP Morgan destruiu tudo e mandou a antena para o ferro velho. Esse episódio reflete a mentalidade do Tesla em criar coisas que fossem abertas e de livre acesso para todo mundo, algo como a tecnologia open source do Bitcoin. É justamente assim que o Bitcoin funciona. Qualquer pessoa pode acessar sem precisar pedir permissão para ninguém, para banqueiro nenhum. E se você parar para pensar, o Tesla queria descentralizar o acesso à energia e também começar a usar energia ociosa, energia que estava disponível na atmosfera. Até hoje, ninguém conseguiu criar uma antena de Tesla que capte a eletricidade da atmosfera, mas quem sabe no futuro ela não vai existir e facilitar a mineração de Bitcoin também. Afinal, ela é energia renovável, potencialmente barata e que ainda não é utilizada. Bitcoin é uma indústria que monetiza justamente esse tipo de fonte de energia. Ele monetiza energia barata que seria desperdiçada, ele cria incentivos para usar principalmente fontes renováveis e abundantes, que é justamente o que tem na atmosfera, né? Caso o Tesla estiver certo ou esteja certo, e as pessoas só descobriram isso agora, anos depois, com a tecnologia mais apropriada. Tesla também era um ambientalista, porque ficava refletindo sobre como inventar motores mais eficientes e como ajudar usinas de energia geotérmicas a produzirem mais com menos. Aí tá o ponto em que Tesla se une também com Bitcoin. Ele era um ambientalista que queria usar a energia de forma mais eficiente e também buscar fontes alternativas. Isso ficou claro nessa fala. A energia elétrica está presente em todos os lugares em quantidades ilimitadas e pode conduzir o maquinário global sem necessidade de carvão, petróleo, gás ou qualquer outro dos combustíveis comuns. Ou seja, a Tesla provavelmente seria um Bitcoiner, porque atualmente Bitcoin é a única indústria que consegue ser carbono negativa, estimular fontes renováveis, estabilizar fontes intermitentes e monetiza energia renovável abundante, que seria jogada fora de qualquer maneira. Se o Bitcoin existisse no tempo do Tesla, teria removido a necessidade de financiamento via banqueiros como JP Morgan, já que a mineração de Bitcoin é um mecanismo de recompensa sem necessidade de pedir permissão para ninguém. O Tesla poderia simplesmente ligar as máquinas dele, plugar numa ASICS e começar a minerar Bitcoin e financiar os seus próprios projetos sem ter que vender para o JP Morgan, né, uma parte da empresa. Afinal, ele conseguia produzir bastante energia, só não tinha um computador que minerasse Bitcoin na época, porque Bitcoin não existia. Então, quanto mais bem-sucedido e eficiente fossem as invenções do Tesla, mais bem-sucedido
como minerador ele também se tornaria, e mais Bitcoin como recompensa ele receberia para ampliar aí seus experimentos em geração de energia. Tesla seria um fenômeno da mineração. Outro ponto que une Tesla e o Bitcoin é quando se fala em como a energia e tecnologia podem ser usadas para evitar guerras e trazer a paz. Tesla era um pacifista, ele viveu tempos de guerra, durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Ele queria que a tecnologia fosse usada para evitar perdas de vidas humanas. E olha só o que ele falou sobre guerras, e se não é exatamente o que a mineração de Bitcoin proporciona. Máquinas se encontrarão em uma competição sem derramamento de sangue. As nações serão simplesmente interessadas, espectadores ambiciosos. Quando essa grata condição for realizada, a paz será assegurada. Não importa em que grau de perfeição ou rapidez tem as armas de fogo, canhões de alta potência, projéteis explosivos, torpedos ou outros instrumentos de guerra. Não importa o quão destrutivas elas possam ser. Essa condição nunca pode ser alcançada através de tal desenvolvimento. Esse trecho é de um artigo chamado O Problema do Aumento da Energia Humana, na revista Century, no ano de 1900. Nele, o Tesla descreveu como a humanidade pode alcançar a paz, a prosperidade e a sustentabilidade mundial através da produção de energia abundante e irrestrita. Esses primeiros princípios aí em que a tecnologia e a energia acabam com as guerras descrevem, de certa forma, a mineração de Bitcoin. Apesar do Tesla ainda nem cogitar a existência do Bitcoin naquela época, ele anteviu como computadores podem competir por energia. Tesla imaginou máquinas que conseguiriam usar a energia ao máximo, que incorporam princípios mais elevados. E Bitcoin tem o princípio mais elevado, que é tornar previsível, imutável e não diluível o dinheiro. E dinheiro é uma ferramenta de armazenar energia humana canalizada. Bitcoin oferece um dinheiro digital sólido e confiável pela primeira vez na história para que as pessoas armazenem energia financeira de forma livre e restrita, sem correr o risco de ser diluído via inflação. Então, ao visualizar que ao descentralizar o uso de energia, a tecnologia poderia trazer a paz, Tesla também de alguma forma visualizou a teoria dos jogos que Bitcoin cria. Bitcoin torna as fontes de energia mais eficientes, ele faz com que países compitam entre si para produzir hashes e arma nenhuma consegue destruir a rede Bitcoin totalmente. Bitcoin é o primeiro sistema financeiro que estimula a paz porque desfinancia a guerra. Governos eles imprimem dinheiros e cobram impostos para financiar a criação de bombas e armas de guerra. Bitcoin desfinancia a guerra porque não permite imprimir mais dinheiro e coloca um limite no quanto governos podem diluir a população para financiar poderio militar. Além disso, a violência é inútil contra o Bitcoin. A rede não pode ser ameaçada por bombas, porque não existe um único ponto para atacar, Bitcoin está distribuído pelo mundo todo, e se sobrar um único computador, a rede acaba sobrevivendo e pode reproduzir a rede para o restante do planeta inteiro ou para outros planetas, inclusive. Só destruindo o próprio planeta Terra para conseguir destruir o Bitcoin, o que seria bastante contra-intuitivo. Então, essa descrição de um sistema abastecido com energia abundante e operado por máquinas imunes a canhões e bombas é o Bitcoin. É exatamente a descrição feita pelo Tesla. Então, além de prever o surgimento do Bitcoin como uma ferramenta de paz e eficiência energética, Tesla também descreveu com detalhes o surgimento da internet em 1926 em uma entrevista. Ele também descreveu em detalhe o surgimento de smartphones que poderiam caber no bolso de um colete e que permitiria a comunicação usando voz e vídeo. Ele previu a transmissão ao vivo e a videoconferência. Descreveu a capacidade de enviar documentos, música e vídeo ao redor do mundo. Previu a internet das coisas, carros autônomos, drones, robôs e fez a primeira transmissão de rádio 2 anos antes do Marconi, que acabou levando os louros pela invenção do rádio. Ele também fez uma parceria com a General Electric para construir a primeira usina hidrelétrica moderna com corrente alternada nas cataratas do Niágara. Ele também inventou o radar, que é usado até hoje em aviões e embarcações no mundo todo. E além de ser um dos gênios mais inventivos desde Leonardo da Vinci, Tesla também tinha um lado místico. Uma das teorias mais intrigantes dele gira em torno dos números 3, 6 e 9. Ele acreditava que esses números eram a chave para desvendar os segredos do universo e os mistérios das grandes pirâmides. Esses números, segundo Tesla, eles são onipresentes na natureza e também em estruturas milenares criadas pelo homem. Por exemplo, a velocidade da luz, o diâmetro da Lua, do Sol, da Terra são todos divisíveis por 3, 6 ou 9. A soma de todos os ângulos internos e a estrutura das pirâmides também são divisíveis por 9. Então, segundo ele, esses números regem o universo, a energia e a matéria. Ok, mas como que tudo isso se relaciona com o Bitcoin? Bitcoin também tem alguns easter eggs com datas e números no meio do seu código. O bloco final é o bloco número 6.930.000. Que é divisível por 9. O halving acontece a cada 210 mil blocos, todos números divisíveis por 3, 6 ou 9. O ajuste de dificuldade do Bitcoin acontece a cada 2.016 blocos, aproximadamente a cada 2 semanas, um número que é divisível por 9. Então essas correlações apontam os números sagrados do Tesla e de outras culturas também dentro do Bitcoin. Será que o Satoshi pensou nisso ao codar o Bitcoin
ou é tudo uma grande coincidência? Bom, e para além de tudo isso, Tesla tinha memória fotográfica, decorou dezenas de livros e aprendeu a falar 8 idiomas. Ele tinha uma visão e uma imaginação tão apuradas que ele visualizava suas invenções na mente dele em 3D, conseguia girar e enxergá-las de todos os ângulos antes mesmo de ir pro laboratório e testar no mundo real. Carros autônomos, Wi-Fi, smartphones e até o Bitcoin foram ideias que passaram pela mente dele décadas antes dessas invenções serem criadas. Foi de fato um gênio incompreendido décadas à frente do seu tempo. O Tesla ele teria adorado o Bitcoin por suas propriedades e a sua estrutura de incentivos. Ele nasceu muito antes do Bitcoin, mas a próxima geração de inventores pode aproveitar todo o potencial do Bitcoin e se inspirar no Tesla para criar um futuro tão abundante quanto o que ele visualizou. Bitcoin pode ser um sistema pacífico e revolucionário que ele imaginou mais de 100 anos atrás. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima e opt out!